Olá, aluno, você que está estudando aí para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Vamos aqui dar continuidade à aula anterior que nós falamos das situações especiais, tá bom? Do nosso Estatuto dos Militares Estaduais. Na aula anterior, nós estudamos sobre os casos de agregação, tá bom? Só para relembrar, os casos de agregação são esses daqui, resumido, né? Vocês podem até dar um print aí da tela e dar uma revisada, ver a aula anterior que nós falamos sobre as situações de agregação, ok? Para dar continuidade às situações especiais, nós vamos falar hoje sobre a reversão, o excedente e o ausente, ok? Reversão, né? Reversão, o militar ele vai ser revertido, né? É o ato no qual o militar ele vai estar ou agregado ou inativado e ele retorna à situação do serviço ativo, ou seja, vai ser revertido, ele retorna da situação que ele estava. Por isso que é chamado os casos de reversão, tá bom? O ato no qual o militar agregado, ou seja, cessado o motivo que deu causa à agregação, retorna ao respectivo quadro. Ou o militar inativado, né? Ele retorna, ele é reconduzido da inatividade para o serviço temporário, ou seja, ele retorna para o serviço ativo, tá bom? Na próxima aula que nós formos falar sobre os casos de desligamento, eu vou falar dos casos, né? Que o militar ele vai estar no serviço, ele vai estar inativado e ele retorna para o serviço ativo, tá bom? Vamos lá. Compete ao comandante-geral efetivar o ato de reversão do que trata este artigo, devendo ser publicado no boletim interno até 10 dias contados do conhecimento oficial do fato que a motivou, ok? No caso, quando ele está na situação de agregado, nós vimos que é o próprio comandante-geral, após tomar conhecimento, ele vai ser publicado em boletim interno, né? O caso da reversão é igualmente, né, a mesma situação. O comandante-geral, após tomar conhecimento, né, que é competente para efetivar essa reversão. Após ele tomar conhecimento, ele vai ser publicado em boletim interno, né, boletim interno até 10 dias contado do conhecimento oficial do fato que a motivou. Por exemplo, aquele militar que estava lá na situação de licença para tratamento de saúde, né, própria por mais de um ano. Ou seja, passou, ele retornou a trabalhar, então o comandante-geral, né, publica no boletim interno dele a reversão, ou seja, acabou a agregação dele. E o outro caso do inativado, a reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato de competência do governador ou autoridade por ele designado, ok? Nesse caso aqui, o inativado, a competência já é do governador ou pessoa por ele autorizado. No caso da agregação, a competência é o próprio comandante-geral da corporação, ok? E a outra pergunta, a que tempo pode ser, o militar pode ser revertido no caso da agregação? A lei diz a qualquer tempo, cessadas as razões, né? Cessadas as razões e poderá ser determinada a reversão do agregado, ok? Por exemplo, ele estava lá na licença para tratamento de saúde. Ele retornou ao serviço ativo, acabou a licença dele. A qualquer tempo ele pode retornar, exceto 4 situações que não é a qualquer tempo, ok? Por exemplo, transcorrido o prazo de graça caracterizado crime de deserção, o próprio caso de deserção, tá bom? Ele não vai retornar a qualquer tempo, só após a conclusão do processo regular, né? Ou da investigação criminal sobre o crime de deserção. Após isso, o resultado é que vai saber se ele retorna ou se ele vai ser demitido. No caso de condenação também, a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, também ele não pode retornar a qualquer tempo. Ele só pode retornar após concluído o prazo de execução dessa pena, tá bom? E também no caso de condenação, a pena de suspensão do exercício do cargo ou função, que provavelmente ele será demitido, tá bom? Então não é a qualquer tempo que ele pode retornar. Então esses 4 casos mais graves, não pode ocorrer a reversão a qualquer tempo, ok? Os 2 casos de deserção e os 2 casos de condenação. Beleza? Vamos lá. Continuando, próximo caso das situações especiais. Do excedente. Vamos lá, o excedente.
Excedente é a situação transitória e automática que ingressa o militar que, vamos lá, as situações com o militar ele vai ser excedente, tá bom? Primeiro, sendo mais moderno em seu quadro, ultrapasse o efetivo fixado em lei quando tiver cessado sua agregação ou de outro mais antigo do mesmo posto ou graduação, tá bom? Imagina se eu tenho um número fixo, por exemplo, eu tenho um número fixo de militares ativos lá de major, que é o A, ou de coronéis, tá bom? Imagina que eu tenho nove militares majores, que é o A, da Polícia Militar, na situação de ativo, tá bom? E um deles lá estava agregado. Passou um período lá agregado, aí houve a promoção, promoveram o outro para o lugar dele. Quando cessar a agregação dele, ele vai retornar, né? A situação anterior que ele estava, transitória, e automaticamente ele vai ingressar. Ou seja, se eu tinha um número lá de vagas, de 9 vagas, do militares para ativa, né? Ele vai ser o que? Excedente. Né? Se eu tinha só 9 vagas, então ele retornou, né? Ele retornou sendo mais moderno, né? Ao seu quadro, ok? No caso também de promoção, em ressarcimento de preterição. Ressarcimento de preterição é, no caso, o militar que passou por alguma situação judicial e que posteriormente ele obteve esse direito judicial e foi promovido, tá bom? E passou, né, o número fixado em lei, ultrapassou o efetivo fixado em lei, então ele passa a ser excedente, tá bom? Cessado sua reforma por incapacidade definitiva e retorne à atividade. Por exemplo, imagine que ele estava reformado por incapacidade definitiva, lá estava doente por alguma situação, e ele imagina, o militar está fazendo fisioterapia, qualquer coisa do tipo, e ficou bom, e ele retornou para a situação de ativo, retornou à atividade. Então, ele pode ocupar uma situação de excedente, tá bom? Observação, o militar ocupará a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, tá bom? Vamos supor, tinha 9, imagina aí, o nono e ele, que é excedente, ocupam, são da mesma antiguidade, então eles vão ocupar a mesma posição, tá bom? A abreviatura aqui é EXC, tá bom? EXC diferente do agregado que é AG, ok? Receberá o número que ele competir em consequência da primeira vaga que se verificar, né? O excedente, ele é como de efetivo serviço para todos os efeitos, tá bom? Essa situação que é excedente é só uma observação que não vai modificar lá nada a situação do militar, tá bom? Como eu falei, vai ser excedente de um número fixado, ok? O máximo que pode ocorrer na situação do major, que é o A, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiro, e os coronéis da ativa, né, que tem o número efetivo fixado em lei, tá bom? É onde você pode ocorrer a situação de excedente. E concorre igualmente em igualdade de condições e sem restrição a qualquer cargo, com cargo ou função, bem como a promoção, tá bom? O excedente, ou seja, não modifica nada a situação dele, ele só vai ser, né? Ele só vai ser ultrapassar o número fixado em lei, só isso. O excedente é simples, ele vai estar na situação automática e transitória quando ele retornou, né? Ele retornou das situações que ele estava, ok? O último caso é o caso do ausente, situação especial. O ausente, o militar que por mais de 24 horas consecutivas, vamos lá, ele deixar de comparecer à sua organização militar estadual sem comunicar qualquer motivo de impedimento, tá bom? Ele deveria trabalhar, vamos supor, hoje, 7 horas da manhã, ele não compareceu, quando chegar amanhã, 7 horas da manhã, completou 24 horas, ele não compareceu, não comunicou, então ele entra como ausente, ok? Da mesma forma, ele estava trabalhando e se ausentou, tá bom? Ele estava trabalhando em determinado local e ele se ausentou, então completou 24 horas da sua ausência dele, sem ele ter comunicado, né? Então ele vai ficar na situação de ausente. Ok? Então são esses os casos das situações especiais, tá bom? A agregação, a reversão, o excedente e o ausente, tá bom? Lembrando também na situação de ausente, deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, desculpe aqui, deixa eu voltar. Nessa situação aqui do ausente, né?
O ausente, tanto ele pode ser voluntário como involuntário, tá bom? Voluntariamente ele não foi trabalhar, né? Ficou na situação de ausente, ok? Se foi involuntário, ocorreu algum problema com ele, algum acidente, no caso ele não cometeu o crime, ok? Se foi nessa situação, aliás, não cometeu uma transgressão. Se foi nessa situação, ele cometeu uma transgressão grave, ok? Então vamos lá. Então é isso. Na próxima aula nós vamos iniciar os casos de desligamento, tá bom? Continue aí acompanhando as nossas aulas e até a próxima. Um abraço.